Olá, muito prazer. Eu sou Ivani, sou psicóloga da Prevent Senior e hoje eu venho aqui conversar com você sobre os aspectos psicológicos da dor. Você já viu anteriormente que a dor funciona como um alarme de algo que está interferindo no seu organismo. E hoje nós vamos aprender e discutir um pouco sobre formas de você lidar com esta dor em conjunto com as questões emocionais. Vamos lá? Pense nos fatores que influenciam a dor. Às vezes é aquela história, dói tudo, e a gente fica ainda mais tenso por conta disso. Primeira coisa a se pensar, para a gente poder analisar um pouco os aspectos emocionais da dor, é pensar quem é o grande amor da sua vida. Talvez você esteja dizendo: é meu filho, minha filha, são meus netos, o meu marido, a minha família. Mas, na verdade, o grande amor da sua vida, primeiro de tudo, deve ser você. Mas por quê? Isso não seria egoísmo? Na verdade, não, porque o egoísmo é diferente de autocuidado. É muito importante que você entenda que precisa se amar primeiro antes de amar a uma outra pessoa. Isto porque ninguém pode dar aquilo que não tem dentro de si, entendeu? Portanto, o primeiro grande amor da sua vida é você. E quando a gente fala em dor, vamos pensar em alguns aspectos que são muito importantes. A dor aparece como aquele aspecto visível, mas como a ponta de um iceberg tem a sua profundidade, a dor também é assim. E o aspecto não visível da dor pode ser cansaço, irritação, depressão, ansiedade, problemas familiares, ganhos de peso, tristeza, problemas financeiros, insônia. E isto por quê? Porque nós, seres humanos, somos um todo. Não existe a parte física separada da emocional e vice-versa. Uma sempre influencia a outra. Portanto, quando a dor aparece, comece a repensar quais os aspectos emocionais que estão afetando a minha dor. Pense no que eu acabei de falar. Mente e corpo formam um todo, um casamento perfeito, um sempre influenciando o outro. Assim, pensamentos negativos podem aumentar a tensão do seu corpo, a sensação de fadiga e a intensidade da sua dor, justamente porque somos um todo, unificado. Às vezes, não é a dor que está fazendo você sofrer, mas os seus pensamentos negativos. Eles podem fazer as coisas parecerem piores do que elas realmente são. Você já reparou que sentimos estresse de forma diferente? Veja este exemplo. Uma situação no meio do trânsito pode ser muito estressante para uma pessoa e pouco estressante para outra. É a forma como você lida para as questões que aparecem na sua vida. E isto vai fazer toda a diferença
no que se refere à sua dor. Tudo vai depender de como você reage às situações. Às vezes, ficar triste, com raiva, estressado, é escolha sua. Sempre temos uma escolha. Somos nós que escolhemos. Este é um primeiro conceito que eu gostaria de deixar para você. Quais estão sendo as suas escolhas? Por exemplo, a forma de ver uma situação é individual. Você pode escolher ver uma situação de forma mais positiva ou negativa, como estar num trem olhando para a paisagem ou preferir ficar entristecido, entristecida, focando apenas as coisas negativas. Portanto, importante é desfocar do negativo e focar no positivo. Mas, Ivani, como é que eu posso fazer isso? É uma questão de treino. Cérebro é músculo. Sim, o cérebro é um músculo, tal qual o músculo de todo o nosso corpo. Quando a gente vai à academia para fortalecer os músculos dos braços, das pernas, nós estamos falando de fazer uma coisa boa e precisamos aprender a fazer isso com o nosso cérebro também, ou seja, treiná-lo a focar em coisas positivas. E de que forma? Vão aí algumas dicas. Resgatando atividades que nos tragam alegria, contentamento e prazer para lidar com a dor, ao invés de tristeza, estresse e ansiedade. Muitas vezes, conseguimos controlar as nossas emoções com estratégias simples. Vou contar um dos segredos do cérebro. O cérebro trabalha para produzir aquilo que você foca. Eu estou falando de neurociência, de neuropsicologia. Como é um músculo, se você ficar focando em coisas negativas, estresse, tristeza, o seu cérebro produzirá cada vez mais tristeza, angústia e estresse, sem que necessariamente tudo isso esteja acontecendo no seu redor. Pense nisso. Uma das formas de a gente começar a lidar melhor com as nossas emoções é prestar atenção na nossa respiração. Perceba como você está respirando. Uma pessoa tensa, irritada, nervosa, tende a ter uma respiração muito curta. Não leva o ar até lá embaixo no diafragma e, portanto, a oxigenação do organismo fica diminuída. E isto leva essa informação para o cérebro e para todo o nosso corpo, diminuindo então a possibilidade de um maior conforto emocional. A oxigenação adequada do organismo vai nos ajudar a produzir de forma adequada os hormônios da felicidade. Portanto, comece a respirar, levando o ar profundamente até o diafragma e soltando devagar, para que você possa começar a relaxar e ficar com níveis adequados no que se refere aos aspectos emocionais e, portanto, diminuir o afeto de tudo isso nas suas dores. Praticar meditação, yoga, tai chi chuan
ou mesmo quaisquer outras atividades em grupo também podem ajudar. É conhecido que os exercícios físicos também nos ajudam a produzir a substância da felicidade. Uma outra forma é praticar o exercício regularmente. Nos traz satisfação, a gente se sente muito mais leve, porque acaba gastando aquelas energias que não estão boas e começamos a entrar em equilíbrio. O sono também ajuda. É importante começar a ter um padrão, uma regra para dormir. Limpar pensamentos de coisas negativas, não ficar em celular, em televisão, porque assim você começa a disciplinar o seu cérebro para ter um sono mais adequado. As suas emoções, como resultado, estarão mais harmonizadas. Procure pensar positivo e ser otimista sempre. Não estou dizendo que seja fácil, estou dizendo que é possível. Lembre, você sempre tem uma escolha. Tente olhar para o lado positivo. Observe que, mesmo em situações negativas, existem pontos positivos. Busque, procure mudar os seus pensamentos. Pense de forma diferente. Ao invés de ficar focando só na dor, ao invés de ficar dizendo para você mesmo, eu não deveria ter tanta dor, diga, vou fazer o que consigo fazer, respeitando os meus limites. E esse é um segundo ponto muito importante. Se não dá, neste momento da sua vida, para você fazer tudo o que fazia antes, a grande pergunta é: o que dá para eu fazer agora? Respeite-se e escolha sempre o lado que te traz menos dor, maior harmonia e alegria. Vamos lá. Como é que a gente domina a dor? É claro que terá dias em que você está com uma intensidade de dor tão alta, porque isso faz parte da dor crônica, se este é o seu caso. Portanto, crie estratégias individuais para o manejo da sua dor nesse dia. Eu já te dei alguns exemplos. Controle a sua dor. Existem dias que você fala, meu Deus, o que eu vou fazer para domar esse leão? Vamos lá. Exercícios específicos, mudança do foco da atenção. Lembre, cérebro é músculo. Atividades sociais e de lazer, técnicas de meditação, de respiração, enfim. Todas essas possibilidades pelas quais nós já passamos. Por fim, antes e acima de tudo, você precisa querer. E basta querer. É a parte mais difícil, né? Mas sim, não é o outro, sou eu, porque é a minha qualidade de vida. Portanto, queira. Querer dá trabalho. Querer convoca a ação. Te arranca de debaixo das cobertas. Querer pressupõe suor, planejamento, esforço, risco. O querer te cobra, te aponta o dedo. E aí, criatura? Quis tanto e não batalhou? Querer te chama para o combate. E lá vai você. Queira. Não se contente com o que você já tem ou com o que você nunca teve.
Queira mais, queira melhor, queira o impossível, queira sem garantia de ser bem-sucedido. Simplesmente queira tanto, mas tanto, a ponto de emitir sinais. Alguém há de captá-los. Recado para os cansados: ainda dá tempo. Para os desiludidos: ainda dá tempo. Para os frustrados: ainda dá tempo. Para os desistentes: tente um pouco mais. Você respira? Então ainda dá. O nosso desejo é que você escolha sempre, sempre, sempre ser feliz. Estou à disposição para responder dúvidas e para conversar com você, caso sinta necessidade e escolha ser feliz. Muito obrigada.